Saudações, eu sou William Moraes e hoje é dia 25 de abril de 2023, uma terça-feira, e esse vídeo vai ao ar no dia 26 de abril de 2023. Me desculpem se a minha expressão passar alguma noção de sofrimento, mas é que eu estou ainda me livrando de uma virose que me pegou 2 dias atrás, no domingo, e ontem eu tive até que cancelar todos os meus compromissos e passei o dia de cama. Mas como eu tirei esse dia de repouso completo, eu já consegui fazer algumas coisas hoje e vou fazer aqui o vídeo de relato, trazendo para vocês uma experiência que é bastante curiosa em relação a algumas questões. Esse relato é do dia 29 de março de 2019, desde quando eu comecei a fazer esses registros, eu anoto as datas e correlaciono com experiências anteriores, obviamente, e essa aqui é uma que mostra o quanto interessante é, mais uma vez reforçando a ideia de escrever, registrar, assim que você acorda, a experiência que você teve e ter essa continuidade, né? Apesar de aqui eu escolher assuntos que eu acho que são pertinentes no momento, que vão trazer questionamentos interessantes, eu sigo uma cronologia nas minhas anotações. E aqui também eu faço referências a anteriores para que vocês se situem. Na verdade, até para que eu me situe caso eu leia apenas essa, que foi o caso. Então, essa é mais uma experiência de lucidez extracorpórea que começa da seguinte forma. Ainda na cama, senti alguém me segurando por trás. Eu já estava fora do corpo, mas eu não tinha ido para longe. Então, eu estava na minha cama, ainda no astral. Tentei empurrar a pessoa para me livrar. Desta vez pareceu ser um homem, mas não consegui me livrar dele. Ele segurou meus braços, como de costume fazem, e enquanto eu pensava no que fazer, eu me senti livre dele, muito de repente, e não fui eu que fiz nada para isso. A sensação foi de que alguém me ajudou, mas alguém que eu não via. Acho que é a quarta vez, minha voz está até falhando, né? Dentro destes 450 dias, a partir do tempo, né, que eu comecei a escrever todos os relatos, que eu sinto alguém grudado em mim, nas costas. Provavelmente aproveitando a minha debilidade emocional. Aqui tinha sido apenas 4 vezes. Agora já são mais de 80, quase 100, sei lá. Foi ficando cada vez mais intenso. Só para repassar, aqui eu cito as outras 4 vezes por alto. Eu vou ler porque tem uma aqui que eu acho que eu não comentei. Teve a vez que tinha alguém grudado mesmo, que eu interpretei como sendo parte de mim, sendo eu mesmo, mas depois eu cheguei à conclusão que não era não. Teve a vez que eu subi a rua, uma rua, estava fora do corpo, na qual eu conversei com escravas e escutei vozes zombando de mim, que eu estava carregando pesos. E também teve a vez que eu me vi voando entre dimensões, acho que isso aqui eu não relatei. Estava cercado de pessoas sem traços definidos e nem roupas. E quando eu tentei afastá-las com energia de boa intenção, porque elas estavam me fechando, uma voz de mulher me disse, vem aqui, e segurou os meus 2 braços, e depois ela me dobrou, juntando as pernas com as mãos, sendo que ou ela criou 4 braços, ou melhor, 2 braços extras, né, ficando com 4 braços, ou eram braços de outras pessoas ali, espíritos,
que ajudaram ela. Sei que eles me juntaram, feito uma caça. E eu falei, ops, vou acordar porque não vai dar para enfrentar essa galera não. Mas depois que me ajudaram, ou alguém me ajudou nessa experiência que eu estou relatando aqui, levando o cara embora ou me livrando dele, se é que era um cara, eu me senti mais livre e pensei, acho que eu consigo me levantar agora, e consegui fácil. Mas minha casa era como antigamente, então meu quarto era como o que eu dormia décadas atrás, e por isso eu passei dele para o quarto da minha mãe e aproveitei para jogar um pouco de energia sobre ela, que sempre sente dores. Eu escrevi aqui, nessa época minha mãe ainda estava encarnada e, de fato, a minha mãe tinha problemas de coluna, lordose profunda, hérnia de disco, essas coisas assim, desde muito nova até. Então, no fim da vida, era parte da rotina dela sentir dor. Tentei fazer isso para aliviar. Depois eu continuei atravessando as paredes e saí para o quintal, e foi quando eu prestei atenção no que eu estava vestindo. Eu estava só com uma camisa e roupa íntima. E pensei, eita, dessa vez eu vim seminu, porque no geral eu saio com roupa, mesmo dormindo completamente pelado. Na verdade, hoje em dia eu durmo, né, nu. Antes eu dormia só com roupa íntima, mas faz muito tempo que eu durmo sem. Mas quando eu saio, por causa do inconsciente mesmo, de eu não saio na rua, né, nu, a roupa acaba aparecendo. Nesse caso aqui eu estava desse jeito, e a verdade é que no mundo físico eu não estava nem com a camisa. Eu não estava nem de camisa. Blusa, na verdade, né? Isso é camisa. E eu acabei pensando que não importava, porque os espíritos elucidados não se importavam. E os que não eram mais evoluídos sequer iriam reparar na falta de noção que é sair sem roupa na rua, porque não existe o mesmo parâmetro. Então eu atravessei o portão e tinha muita gente na rua, algumas com roupas muito antigas, de época. Um cara com uma roupa social, chapéu, desceu de sua bicicleta com um design antigo e me perguntou, eu estava na porta da minha casa, se podia falar com... E aí ele falou um nome que eu não me lembro qual é exatamente, eu escrevi aqui, mas poderia ser Ermelinda ou alguma coisa parecida. Eu sou meio realmente péssimo para guardar nomes. E eu não respondi para ele, eu fiz uma pergunta. Em que ano estamos? E ele respondeu com naturalidade, mas estranheza. 1932. Eu olhei para mais gente na rua e tinha muita gente com roupas antigas, daquela época, de fato. Mas não todas as pessoas. Algumas tinham roupas mais modernas, incluindo uma mulher que olhava o cara com quem eu conversava com muita atenção. Ela estava prestando muita atenção nele. Mas parece que ela pensou bem e mirou outro, do outro lado da rua. E eu ri por ter entendido e fui até ela, ignorando o homem, deixei ele lá, coitado. O que eu entendi foi, algumas pessoas ali estavam projetadas como eu e outras não. E depois eu falo mais sobre as possibilidades. Eu cutuquei a mulher dizendo, com licença, a mulher que estava olhando para o cara. Mas queria saber se você está fora do seu corpo como eu e se sabe disso. E a minha intenção, obviamente, era tentar pegar um contato para validar a experiência com a mulher depois. E ela me ignorou completamente. E eu percebi que ela não me percebia. Então, estávamos em frequências diferentes. Assim como eu não via algumas pessoas que me ajudavam, incluindo alguém que me ajudou quando eu senti um ser grudado em mim, essa mulher não me percebia. Enquanto eu olhava aquele cenário maluco tentando entender, eu acordei.
Eu vou deixar para comentar mais no fim todas as saídas, porque eu quis sair outra vez e consegui. Não me mexi na cama, consegui. E dessa vez estava tudo escuro. Acho que é aquela influência do corpo físico que está apagado, tudo escuro para ele, me afetando, e como já aconteceu antes, eu vou às cegas mesmo. Nessa época aconteceu bastante. Hoje em dia, na verdade, faz muito tempo que não acontece. Mas continuei indo para longe, me afastando do corpo, atravessando paredes, que eu imagino que vão estar ali, mas não tem problema. E eu vou andando em direção à rua, sabendo que nada pode me parar. E quando eu chego no portão, recupero a visão e estou livre do peso do corpo inerte, da sensação de quase não conseguir me mover. Eu desci a rua, que estava mais parecida com a minha e não como aquela antiga, e perto da esquina um grupo de adultos que eu não vejo faz tempos passou por mim cantando uma canção de resistência contra a ditadura. E um senhor veio atrás sorrindo, e eu lembrei de conhecê-lo de algum tempo aqui no mundo físico, mas agora não faço ideia de quem seja, agora quando eu acordei. Acho que ele nunca existiu aqui, no mundo material. Perguntei para ele, enquanto estávamos lá, que ano era, e ele disse 1991. Eu olhei para a rua que desce na esquina da minha casa, uma rua que eu já desci milhares de vezes, e ela estava em terra ainda. Não tinha asfalto, né? Não tinha nem aquelas pedras que aqui chamamos de pedras calçadas, alguma coisa assim. E eu olhei para a rua, já falei essa parte, e as casas, umas do lado das outras, eram muito próximas, como uma favela mesmo. E eu desci a rua. Mas quanto mais eu descia, mais inclinada a rua ficava. E mais altas as casas se tornavam, a ponto de eu escolher flutuar para me manter na altura do que seriam os terraços das casas. E eu acabei saltando para um destes para sair pulando de um para o outro. E eu fui pulando, quase que de sacada em sacada, às vezes em cima do que seria a laje. E eu via muita gente trabalhando em vidas cotidianas. Eu parei numa que era uma varanda, mas também era mais ou menos uma cozinha, tinha um tanque, uma pia, uma coisa assim. E tinha uma moça com uma pilha interminável de louça para lavar, tudo sujo. E eu falei, coitada, isso é muito trabalho para uma pessoa só. E ela olhou para mim, entristecida com a situação dela. E quando eu fui falar alguma coisa, eu acordei. Eu tentei sair outra vez e consegui. Mas não consegui atravessar a parede do meu quarto, que agora, nessa terceira vez, era como antigamente, outra vez, como na primeira vez que eu saí esta noite. A vez anterior, eu não sei dizer, que foi a segunda vez que eu saí nessa noite, porque eu saí um tanto às cegas. Eu tentei atravessar a parede e ela, feito borracha, me empurrava de volta. E por algum motivo a porta tinha desaparecido. Eu olhei ao redor e sentei na cama. E tinha um cara. Eu olhei ao redor e vi um cara sentado na minha cama. E eu me aproximei dele porque ele parecia amigável. Ele tinha barba curta, castanha, cabelo curto, roupas normais, e folheava uma pequena Bíblia e fazia anotações. E eu sentei na cama, desabando em evidente desistência de sair do quarto, mas tentando manter o respeito pela fé dele. Eu bufei um riso contido e me atrevi a perguntar: por que uma Bíblia? E na minha cabeça é porque, enfim, quanto mais fora daqui, mais as pessoas veriam que. É. E aqui eu até anotei. Porque eu posso respeitar a fé das pessoas, mas não a
coisa em si, que seria a Bíblia. E a minha resposta, a resposta que ele deu à minha pergunta foi: por que não? Já que eu perguntei por que uma Bíblia. E eu respondi, me avaliando, inclusive, para ver se eu estava com raiva, uma raiva que geralmente eu sinto e eu não estava, e achei ótimo. Nessa época eu realmente ficava muito irritado com religiões. Hoje em dia eu estou bem mais tranquilo em relação a isso. Mas era só um bate-papo, eu estava querendo só entender, realmente. E respondi para ele. Porque em relação à Bíblia só tem dois resultados. Ou a pessoa aceita a coisa literalmente e aí ferrou, ou pode interpretar de infinitas maneiras e pode ferrar de infinitas maneiras. Esse foi o argumento que eu usei para ele. E essa é realmente uma das questões que eu tenho para mim. E eu anotei aqui, porque a Bíblia serve como um oráculo onde cada um vê o que quer, dependendo do que cada um quer ver. E qualquer coisa serviria nesse caso. Não precisava ser um livro dito como sagrado, cheio de atrocidades escritas por humanos que dizimaram e violentaram tantos povos. Enfim, coisas que, para mim, foram escritas muito mais para dominar do que para libertar. Mas não deu tempo de ele me responder. Eu intuí, porém, que ele ia me dizer que pode funcionar também de infinitas maneiras, já que eu falei que pode ferrar de infinitas maneiras. Acontece que eu acordei. E algo me diz que foi esse homem que me ajudou com o obsessor que estava tentando me segurar para não sair da primeira vez. Talvez por isso a minha empatia em relação a ele. Queria não ter voltado a acordar e queria ter conversado mais. Porém, não consegui sair outra vez de imediato. Pode ser que eu tenha saído depois, mas não foi o caso. Então, vou comentar aqui primeiro a primeira parte, sobre a possibilidade de eu ter ido para décadas e décadas atrás, não lembro agora a data, porque estava escrito ali, 1932, era isso? Acho que sim. Pode ter acontecido de eu ter feito uma projeção para o plano astral daquela época e tinha outras pessoas lá fazendo a mesma coisa. Mas poderia ter sido também eu ter saído numa frequência onde pessoas que viveram naquela época, que já perderam o corpo físico, ainda acham que estão naquela época. Mas eu acredito mais na primeira possibilidade de ser aquela época, talvez até de pessoas que estavam vivas naquela época e não sabiam que estavam fora do corpo. Porque depois, quando eu fiz a segunda saída e a data que me disseram foi 1991, que também pode ter sido numa dimensão diferente ou coisa do tipo, as pessoas que eu vi, elas tinham a aparência delas naquela época. Então, é mais provável que eu tenha ido para o plano astral destas épocas específicas e ter interagido com pessoas que estavam fora do corpo naquelas épocas específicas, sem lucidez. Embora a moça que estava lá fazendo aquele trabalho de lavar louças e tudo mais, eu já considere que seja alguém que vive nesse plano, até porque o cenário foi mudando enquanto eu descia a rua, se tornando mais alto, né, as casas que eu falei. Então ali já seria um mundo praticamente de umbral mesmo, assim, mesmo que não seja um tão mais baixo, porque a gente fala umbral, as pessoas pensam os piores lugares do mundo para se viver, né? Embora a moça tinha muita louça para lavar, então bonito não era o cenário. E, por fim, essa terceira saída, acho que esse ser pode ter moldado ou interferido na plasticidade
do meu quarto para que eu não conseguisse sair, até como forma de proteção, pode ser, e talvez para conversar, não sei, ou para ter essas sementes, porque querendo ou não, dura muito pouco tempo a lucidez fora do corpo no geral, e trabalham com essas sementes que são jogadas. Eu realmente tenho uma birra com a Bíblia, com muitas religiões, mas talvez com a Bíblia um tanto mais, porque é o que rege muito mais aqui o Ocidente, principalmente o hemisfério sul, onde eu vivo, né, o país onde eu vivo. Os abusos religiosos em cima das escrituras, do que está escrito. E ver um ser que obviamente tinha muita elucidação estudando a Bíblia, mas ele estava anotando, fazendo anotações. Eu queria ter visto o que ele tinha anotado, mas não deu. De qualquer forma, o que ele disse foi interessante. O que ele disse e o que ele complementou, né? Quando eu disse que, dada a interpretação, pode ferrar de infinitas maneiras, já que são infinitas as interpretações. E ele completou que pode também ser infinitas maravilhas percebidas ali. Então, fica a mensagem dele aqui para vocês. Eu vou encerrar o vídeo porque eu estou tentando pegar mais leve e vou continuar trabalhando um pouco, repousando um pouco, trabalhando um pouco, repousando um pouco, porque é melhor me recuperar completamente para que eu consiga trabalhar amanhã completamente, porque eu preciso. Então é isso, muito obrigado por sua atenção. Vamos conversando através dos comentários, porque eu acesso de tempos em tempos e fica mais fácil. Hasta!